E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube nessa terça-feira e eu queria conversar com vocês hoje sobre essa questão do Igor Vinícius, né? Eu vi as manifestações e basicamente a torcida desaprovou a contratação do jogador. Queria falar sobre isso, queria falar também sobre o Zanocelo, queria falar sobre a questão do Neymar também, enfim, tem vários assuntos e vou dar voz para vocês aqui em alguns comentários que eu tenho lido, tá? Vou debater com vocês um pouquinho o que vocês têm comentado aqui no meu canal, tá bom? Mas antes, vocês sabem, né? Dê um like, ative o sininho, se inscreva no canal, dê um hype, tudo isso é importante para fazer esse canal crescer, entendeu? Gente, é o seguinte, vamos deixar claro uma coisa. Ontem, quando eu postei esse vídeo a respeito da contratação do Igor Vinícius, ficou muito claro que a pessoa que me passou essa informação, eu perguntei para ela, escuta, com a contratação do Igor Vinícius, o Santos está fechando as portas para a negociação com o Mike? Essa pessoa me disse, não, o Igor Vinícius vem para estar no elenco. O Mike é o nosso objetivo principal. O Santos quer o Mike, mas não vai fazer nada neste momento, porque o Palmeiras está no Mundial. Eu já disse isso para vocês aqui várias vezes. Torno a dizer, o alvo principal do Santos para a posição de lateral direito é o Mike do Palmeiras. Ponto. O Igor está vindo para completar o elenco, até porque a gente sabe que o Mike é um jogador que ele vive de mãos dadas com lesões. Tem sido assim nesse ano e meio no Palmeiras. O Zé Rafael também, mas foi para o Santos e se ajeitou. Foi para o Santos, resolveu o problema dele. E aquilo que eu falei para vocês aqui, o Zé Rafael deve ter dito pro Mike, ó, vem para cá que os caras são bons, me arrumaram. Tô jogando tranquilo. Você vier para cá, os caras te arrumam também, você joga direto. Deve ter rolado um papo assim, com certeza. Então, gente, o Igor Vinícius não está vindo para resolver o problema da lateral direita do Santos. O Santos entende que esse jogador é o Mike. Ponto. De novo. Ponto. Outra coisa, gente. Tenho lido aqui manifestação de vocês, inclusive de alguns São Paulinos, agradecendo o fato de o Santos levar o jogador. E os santistas descontentes porque o Santos está contratando o que eles entendem ser um bagre, tá? Vamos puxar pela memória. Pô, se não serviu para o São Paulo, vai servir para o Santos. Isso aí é o que eu mais leio aqui. É o que eu mais leio aqui. Então eu queria lembrar para vocês o seguinte, vocês assistiram o jogo hoje Fluminense e Borussia Dortmund? Eu vi. Fluminense amassou o Borussia. Amassou. Fez igual, jogou mais, foi o time brasileiro que melhor jogou nessa primeira rodada do Mundial de Clubes. Jogou mais que o Palmeiras, jogou mais que o Flamengo, jogou mais que o Botafogo. Não conseguiu ganhar. Teve ótimas oportunidades para fazer um gol e sair vencedor da partida. Não ganhou. Sabe quem foi um dos melhores jogadores em campo? O melhor foi o John Arias, né? Esse foi o melhor de todos. Disparado. Mas sabe quem jogou muita bola? O Nonato. Não servia pro Santos. Bagre, caiu, pé frio, papapá, coisas que eu também falei, entendeu? Vamos nos desfazer dos jogadores daquela época do rebaixamento, amaldiçoado, rebaixamento do Santos e tal. Mas eu, por exemplo, nunca achei o Nonato um bagre, nunca. Sempre gostei do futebol dele. Mas a maioria dos torcedores do Santos não vem dessa maneira. Aí o Santos pegou o quê? E emprestou o Nonato pro Fluminense. E até maio desse ano. O Fluminense prorrogou o empréstimo até dezembro desse ano. Repito, o Nonato foi hoje um dos melhores jogadores em campo no empate de 0-0 do Fluminense contra o Borussia Dortmund, pelo Super Mundial de Clubes da FIFA. Não servia para o Santos. Então, o fato de um jogador não servir para um time, não significa que no outro ele não vai servir. Vocês querem outro exemplo? O Gregory, volante do Botafogo, estava lá, jogava no time. O meio campo do Santos naquela época era Gregory, Pituca e Tassiano. Tassiano foi embora. Por onde ele passou, ele jogou bem. Não está jogando bem no Santos. Concordo com vocês. Não está jogando nada. E o preço que o Santos pagou foi um escândalo. Ok? Mas ele saiu, jogou bem no Bahia, jogou bem no Grêmio.
Sabe o Gregory? O Gregory é a mesma coisa. Saiu do Santos, acho que foi para o Bahia também, mas agora brilha no Botafogo. Ele ao lado do Marlon Freitas, os dois, para mim, formam talvez a melhor dupla de volantes do futebol brasileiro. Ou se não for a melhor, está entre as 3 melhores. Não servia para o Santos. Quer outro exemplo? O John, goleiro. Quanta gente não criticou o John? Ah, não serve, ainda mais depois daquele gol de cabeça do Breno Lopes na final da Libertadores contra o Santos. Tá? O Santos perdeu por 1-0 o gol do Breno Lopes de cabeça. Não serve, Bagre, tem que mandar embora. Hoje é titularíssimo. Titularíssimo do Botafogo. Deixa eu dar uma apagada aqui. Titularíssimo do Botafogo. Jogando muita bola. E na derrota do Santos por 1-0 para o Botafogo na Vila Belmiro, ele foi um dos melhores jogadores em campo. Salvou o Botafogo em várias oportunidades. Não servia para o Santos. Então, gente, o fato de um jogador não servir para um time não significa que ele não possa mudar de time e de repente, ser útil na outra equipe. Vocês querem ver uma coisa? Citando um exemplo. O ideal seria o Santos contratar o Hakimi, o lateral direito do PSG. Lateral direito do PSG. Sabe onde é que ele jogava e não serviu e foi mandado embora? No Real Madrid. O Hakimi, dá uma olhada aí, dá um Google aí. Jogava no Real Madrid. Não jogou lá. Não jogou lá. Não servia. Bagre. Todo mundo lá dizia, Bagre, hoje, pra mim, é o melhor lateral direito do mundo. Joga no PSG. Joga no PSG. Você entendeu? Então, o fato de um jogador não servir para um time não significa que ele vai chegar no outro e não vai jogar nada. Ainda mais jogador que é jogador de time grande. O Igor Vinícius está no São Paulo já há algum tempo. Foi campeão paulista, inclusive, na época do Crespo. Era o titular do Crespo. Crespo, esse que está voltando para o São Paulo, porque o Zubeldia pediu demissão. Tá? Era o titular do Crespo. Tem só 28 anos, gente. Ah, sua mãe está lesionado. Não me preocupe, a lesão dele não é lesão para encerrar a carreira de jogador. Não é. Parece que é um problema de lombalgia. Aliás, o mesmo problema do Zé Rafael. O Igor Vinícius está vindo a custo zero. O que significa custo zero? Não vai pagar nada? Claro que vai pagar. Só que você não vai ter que pagar. Por exemplo, o Santos contratou o Roleiser e pagou 12 milhões de euros. Tá? O Santos contratou o Igor Vinícius e não vai pagar nada. Claro, você vai ter que pagar salário para o jogador, luva. Óbvio, ninguém trabalha de graça. Só relógio trabalha de graça. E aliás, hoje em dia, se você não colocar uma bateria, ele não funciona. Você precisa pagar. Antigamente era só na corda. Você ia lá, dava a cordinha e continuava trabalhando. Certo? Então, ele vem numa situação muito favorável. São Paulo segurou um percentual de uma possível venda no futuro, que eu não acredito que vai acontecer, mas se acontecer, o São Paulo vai ter direito a um percentual nessa venda futura. Então, um jogador chegando nessas condições, com a experiência que ele tem, pô, eu acho uma boa. Ademais, deixa eu buscar aqui a conversa que eu tive hoje ainda com a pessoa que me falou, que me deu a informação ontem a respeito da contratação do Igor Vinícius. Eu falei, fulano, você chegou a assistir meu vídeo? A desaprovação é praticamente total. Aí essa pessoa falou assim, olha, senhor Mani, nem todos vão ser a favor das contratações. Tem torcedor que torce o nariz mesmo. Mas eu falei, mas não é um ou outro, é todo mundo, tá? O pessoal tá louco da vida, tá irado. Aí ele chegou para mim, escreveu e me disse o seguinte, senhor Mani, é o seguinte, o Santos precisa confiar nos profissionais que estão no dia a dia trabalhando lá dentro. O Igor Vinícius não saiu da cabeça do Marcelo Teixeira. Não saiu da cabeça dele. Foi o nome que foi apresentado pelo Alexandre Matos. Passou pela comissão técnica e veio também respaldado pelo análise do pessoal de análise, estatística, etc. e tal. De posse de tudo isso, esse nome foi levado para a comissão técnica. O Kleber Xavier aprovou. Ah, senhor Mani, mas o Kleber Xavier também não é um técnico bom, poderia ser mandado embora, mas é o que está lá. Vamos ficar trocando de técnico a cada 3 meses? A gente não tem dinheiro para contratar o Guardiola. Não tem dinheiro para contratar o Klopp. Vai contratar quem? Luxemburgo? Pô, também acho que seria legal. Mas você acha que seria muito diferente? Depois de 2, 3 derrotas do Luxemburgo, tá todo mundo pedindo na cabeça dele. A gente vai até quando nessa ciranda aí? Não dá.
Então, o técnico, por exemplo, eu já disse aqui para vocês várias vezes, não teria contratado o Caixinha. Mas já que contratou, fica com o cara, pô. Vai lá com o cara. De repente o trabalho começa a fluir. E sempre dou o exemplo do Fernando Seabra, né, que é o técnico do Bragantino. Que chegou no Bragantino, fez um Campeonato Paulista paupérrimo, péssimo. Mas o Bragantino não desistiu dele. Olha lá onde é que está o Bragantino. Ah, fraquejou em casa, perdeu para o Bahia por 3-0 e deixou de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas não tem problema, gente. Bragantino está em terceiro lugar no campeonato. Passando longe da zona de rebaixamento ou da ameaça de ser rebaixado. Por quê? Porque o Bragantino acreditou no trabalho técnico. E mesmo no momento ruim, não demitiu. Não demitiu. Então, demitiu o Caixinha? Ok. Contratou o Cléber Xavier? É o cara. É o cara, mas tem que acreditar no trabalho dele. Ah, nunca foi treinador. É verdade, nunca foi treinador. Nunca foi treinador. Mas o cara conhece, gente. O cara trabalhou com o Tite 24 anos, não é isso? 24 anos? 23, 24 anos? Pô, o cara conhece, gente. O cara conhece, sabe dar treino. Ele dava muito nos treinos que o Tite dava. Era ele que comandava. Não era o Tite. Então, o nome do Igor Vinícius é levado para a comissão técnica, capitaneada pelo Cléber Xavier. Ele olha e fala assim, legal, me interessa. Vai fazer o quê? Não vai contratar? Contratou. Entendeu? Contratou. Mas repito o que disse no começo desse vídeo. O foco principal é o Mike. E a chance do Santos contratar o Mike é grande. Grande. Então, gente, não sofram. Não criem problemas onde não tem. Dá para levar com o Sherman e com o Aderlan? Não dá. O Igor Vinícius é melhor que eles? Para mim é. Para mim é. Posso estar enganado. Amanhã eles vêm a se revelar um jogador pior do que esses dois. Do que o Aderlan e do Sherman. Mas o fato é que o Sherman está no Santos, já no time principal, está indo para a sua segunda temporada e não engrena. E não engrena. Tem 19 anos já, gente. Ele não é criança mais. Não engrena, não vai. Não sai do lugar. É o mesmo nheco desde o dia que subiu. Aliás, quando ele subiu, jogava bem. Eu acreditava muito nele. Achava que ele podia ser um problema, ser a solução para esse problema da lateral direita no futebol brasileiro. Até comentei, olha, lateral para 3 Copas do Mundo. Mas me enganei. Me enganei. Não dá para levar com o Sherman. Você vai vender o Sherman? Tomara que apareça alguém e compre. Porque o Santos precisa de dinheiro. Ah, senhor Mano, mas ele não joga. Ele não joga porque se puser ele para jogar, a chance de dar errado é enorme. Então qual é o mote que você tem que usar quando você vai tentar negociar o Sherman? Tem só 19 anos, que para mim já é muito, mas você fala assim pros outros. Tem só 19 anos e é lateral direito da seleção de base do Brasil. Pô, lateral direito da seleção de base e tal. Pode criar um impacto. E vende. O Aderlan dá? Não dá mais, gente. Tem quase 35 anos. Lesão. LCA igual do Neymar. Pode ficar lá, de repente pode, para fazer o terceiro zagueiro, se for o caso, usando ali pelo lado direito. Pode. Mas dá para levar um campeonato com o Sherman e com o Aderlan? Não dá. Por isso está vindo o Igor Vinícius. Para completar o elenco. E o Mike é o alvo principal do Santos. Tá? Então, respondendo aqui a várias manifestações de vocês aqui, eu acho que com essas respostas, com isso tudo que eu falei para vocês agora, eu acabo respondendo a várias manifestações de vocês. Entendeu? Por exemplo, o Antônio Marques disse o seguinte: meu Deus, vou contratar o terceiro reserva de São Paulo, mais um pé de rato. Aí o Ivan Vicente: sou São Paulino e caso aconteça essa transferência, serei eternamente grato ao Santos. Tá? Aí tem mais, que é o que eu vejo aqui. Rodrigo Finhana: meu Deus, jogador fraquíssimo, no máximo no mesmo nível do que temos no elenco. Aí o Beto Alves: Sormani, o Igor Vinícius já chega lesionado. Não tem essa informação, mas se chegar não é nada que vai impedir a sequência da carreira deles, e o campeonato está parado aí um mês. O Valmir Gonçalves, por exemplo, gostou, Igor é bom. Aí
pai do meu filho, não sei o nome dele. Não adianta toda janela de contratação o Santos contratar um lixo ou dois. Os últimos foram Tassiano e Léo Godoy. Bem lembrado. Léo Godoy, por exemplo, não servia para o Atlético, veio para o Santos e também não serviu. Não é prato pronto. O Igor Vinícius também pode chegar no Santos e não dá certo. Mas é uma oportunidade de mercado. Entendeu? O Rian, o Sormani é louco. É louco mesmo. Esse Igor Vinícius é muito fraco. Aí o Matheus Marquezine, meu Deus, esse cara é muito ruim. O Igor Vinícius é horrível. Aí vamos ver mais aqui. O José Roberto Duran, mesmo nível do Sherman. Eu discordo. Boicote, para esse cara, ele é horrível, diz o Vanderlei Júnior. Nem jogou e o cara está querendo boicotar o cara. Eu discordo. Deixa eu ver aqui, mais alguma manifestação de vocês aqui. André Galo. E aí, seu mano, você estava rindo sobre a compra do Soteldo pelo Fluminense. Ri agora dessa bucha que ninguém quer. Eu acho que vai ser útil. E eu não estava rindo do Soteldo, o Soteldo é outra história. Acho que deu para entender qual foi o objetivo do vídeo, né? Vamos ver aqui. O Boff. Quando a gente acha que está tudo indo muito bem nas negociações, o Santos vem com essa bomba. Reprovando também. O Valdecir Santos. De jeito nenhum. Esse lateral não joga em time nenhum. Deixa eu ver mais aqui. O Valdeir Santos. Igor Vinícius. KKKKK. Para ser titular, o Santos já está perdido mesmo. É melhor deixar o JP Sherman. Pelo menos não gasta. Não está gastando. Ah, tá gastando salário? Ok, tá gastando salário. Mas é melhor você pagar salário pro JP Sherman ou pro Igor Vinícius? Eu prefiro pagar pro Igor Vinícius. Eu prefiro. Entendeu? Eu tenho uma esperança, porque ele jogou bem no São Paulo, não jogou mal no São Paulo. Ele teve problemas de lesão e caiu de rendimento. Mas, repito, ele foi campeão paulista com o Crespo, titular. Pedro Henrique Rodrigues. Igor Vinícius, boa contratação, senhor Mani. Você tá de brincadeira. Eu acho uma boa para completar o elenco. Eu não estou dizendo que ele chega para ser o titular do Santos. O titular é o Mike. Esse é o alvo principal. Certo? Enfim, gente. O Flávio Barbosa diz: os caras do São Paulo estão comemorando. E o Sormani exaltando um jogador que nunca foi nada demais. Eu não estou exaltando. Estou dizendo que para a realidade do Santos, é o que tem. Seria legal contratar o Hakimi? Seria. Seria legal contratar o Alexander Arnold? Seria maravilhoso. A realidade do Santos é outra, gente. A realidade do Santos, infelizmente, é essa. O Santos não tem dinheiro. Pro pouco que tem, o Santos encontrou essa solução. Aí você pode falar para mim: ah, senhor Mani, mas a cada bagre que o Santos contrata, estou usando a expressão que vocês costumam usar, né? Bagre, né? A cada bagre que o Santos contrata, vai aumentando mais a folha de pagamento, no final você vê se tem uma bolada para pagar. Eu não acho. O Santos tem que ser esperto nesse momento para se livrar de jogadores. Já se livrou do Soteldo. Pô, que maravilha. Se livrou do Soteldo. Então tem que, nessa janela, se livrar de mais jogadores. Então, por exemplo, o Zanocelo. O Zanocelo tem lá, pelo que eu li, eu não lembro da que foi que eu li aqui na internet, que o Panathinaikos quer contratar o jogador agora, nesse meio de ano, por empréstimo, sem obrigação de compra. Aí é que você tem que fazer um negócio. Assim, não, eu te empresto, se não quiser pagar nada, você não precisa pagar muita coisa. Ele fala: paga o salário do jogador e me dá mais 300 mil euros. Mas só que é o seguinte: daqui um ano, você tem que me dar 2 milhões de euros. Obrigação de compra. Obrigação de compra. Empréstimo, pode ser até gratuito agora. Você já se livra do salário e no ano que vem você tem 2 milhões de euros na sua conta. Esse é um negócio. Você tem que saber fazer isso. Entendeu? Que nem a história do Brasão. Brasão, o pessoal está de olho nele. Não pode fraquejar nesse momento. O ideal é tentar colocar o João Paulo em algum lugar. Ele vai para algum lugar? A gente não sabe. Tem alguém interessado? Ninguém. Cruzeiro esteve interessado, senhor Mani.
Eu conversei com o Alexandre Matos, que hoje está no Santos. Na época ele estava no Cruzeiro. E eu perguntei para ele, Alexandre, vocês têm interesse no João Paulo? Ele falou para mim, não, senhor Mani, não temos nenhum interesse. Vocês nem sequer procuraram ele? Eu perguntei para o Alexandre. Ele falou assim, não procuramos também. Do Fluminense, eu não tenho essa informação. Do Cruzeiro, não houve qualquer interesse pelo João Paulo. Tá? Então, gente, quando o Santos se for negociar o Brasão, tem que ser duro. Que nem eu falei para vocês ontem aqui. Eu tenho direito a 60%? Eu topo te vender se a minha participação for de 80%. Abre mão de 20%, velho. Pô, olha o que nós fizemos para você. Hoje você tá lá nos holofotes, time de fora querendo, porque você veio para cá, a gente abriu as portas, recuperou você. Eu acho que seria legal você fazer isso com a gente. Entendeu, gente? É tudo questão de negociação. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Ponham na cabeça o seguinte, o alvo principal do Santos para a lateral direita é o Mike, não é o Igor Vinícius. Não arrumem problemas aonde não tem. Não sofram desnecessariamente. Tá bom? Nos falamos.